E aí galera, como vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Igor, para quem já me conhece, para quem não me conhece. Tô trazendo esse vídeo daqui uma terça-feira, um pouquinho longe do final de semana, mas eu acho necessário, até porque, como que eu posso dizer, para a gente acabar logo esse bloco de Romanos e no sábado a gente começar um novo bloco. Existe um episódio durante a Primeira Guerra Mundial, bastante curioso, onde líderes políticos, os caras do alto escalão, tomavam decisões. Brigavam por questões de ego, brigavam por questões de poder. E essas decisões que eles tomavam impactavam e levaram milhões de pessoas à morte. Ou seja, as decisões dos grandes impactam milhões de pessoas. E, por consequência disso, essas decisões levaram milhões de pessoas à morte. Pessoas do próprio exército que estavam lutando na guerra. Pessoas civis, pessoas normais, pessoas comuns. Gente que nunca escolheu aquelas decisões que os políticos tomaram. Um erro de cima causou uma destruição embaixo. Um erro de cima causou uma destruição nas classes baixas. A Bíblia diz algo bem parecido com isso, porém infinitamente mais profundo. Aconteceu com toda a humanidade. Não foi um presidente, não foi um rei, mas foi apenas um homem. E o pior, nós, seres humanos, homens e mulheres atualmente, fomos representados por aquele homem que tomou aquela decisão. Estávamos dentro deles. Os versículos que vamos ler hoje, Romanos 5, do 12 ao 21, vai mostrar que toda a humanidade está debaixo de dois representantes: Adão ou Cristo. Não existe uma pessoa neutra, e é isso que você vai ver hoje na exposição de Romanos. Não existe aquela famosa frase, eu sigo o meu próprio caminho. Ou você está em queda e caiu em Adão, ou você foi salvo por Cristo. É uma das duas opções. Não existe um meio termo. Não existe outra. Só existem essas duas. Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos 5 e vamos ler do verso 12 até o verso 21. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes da lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou, desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por um só a ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Verso 20. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz à vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse daqui, Romanos 5, Romanos 3, Romanos 8,
Romanos 11 talvez seja as partes mais teológicas, as partes que mais mostra algo a mais, algo que me dá uma gastura não, mas algo que me dá caraca, eu preciso entender mais isso dentro da Bíblia. E agora é o que eu vou tentar passar para vocês um pouco do que eu aprendi com essa exposição. No verso 12, ele fala, portanto assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Paulo não começa leve. Paulo não começa amaciando o ego aqui nesse versículo 12. Ele fala, o pecado entrou por um homem. Isso destrói a ideia moderna que o homem é naturalmente bom. A gente antigamente tinha tanto Nicolau Maquiavel, que dizia que o homem era mal por natureza, como Jean-Jacques Rousseau, que dizia que o homem era bom, mas a sociedade o corrompia. A Bíblia é contra essa ideia de Rousseau, que diz que o homem é bom, mas a sociedade o corrompe. O homem já nasce com pecado dentro de si, já nasce com a maldade, com o mal em si. Não existe um ser humano que nasce naturalmente bom. Pecado não é um acidente social. Pecado é uma invasão histórica que veio ao mundo por apenas um homem, que foi Adão. Não entrou por vários. Não entrou. O pecado não entrou por Adão, Caim, Abel, ou até mesmo pelos patriarcas da fé lá no Antigo Testamento. Foi por um representante. Aqui, em termos teológicos, a gente chama de cabeça federal. Adão não era só um indivíduo. Adão não representava somente ele e a sua esposa Eva. Ele era o representante legal, o cabeça federal da humanidade diante de Deus. Quando ele caiu, todo mundo caiu. A semente humana caiu junto e passou o controle do mundo a Satanás. Ele continua, e pelo pecado, a morte assim também, a morte passou a todos os homens. Aqui, do verso 12 ao verso 14, entendemos, como ele fala aqui no verso 14, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. A morte não é algo natural. A morte não é uma falha biológica. Que muita gente fala, não, os cientistas vão descobrir uma coisa para nos proteger da morte e vamos ficar imortais. Não. A morte não é uma falha genética, não é uma falha natural. A morte é uma sentença jurídica, uma sentença judicial. Se alguém ainda acha que o homem é bom, Paulo responde, todo mundo morre. Logo, por essa sentença que vocês recebem da morte, vocês não são bons por natureza. Se todo mundo morre, todo mundo está condenado. O verso 14 é bem pesado. Adão é a figura daquele que havia de vir. Ou seja, Deus já estava mostrando desde o início, desde o Gênesis, que a história da humanidade seria decidida por representantes, seria decidida por esses cabeças federais da humanidade. Do verso 15 ao verso 19, Paulo mostra o que Adão era. Paulo começa a comparar Adão com Cristo. Vamos analisar primeiramente o que Adão era. No verso 15, pela ofensa de um, muitos, pela ofensa de um, morreram muitos. Por uma só ofensa veio o juízo, no verso 16. No verso 19, pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Isso aqui incomoda o orgulho humano, porque não importa o que você tenta fazer, você sempre vai ser considerado um pecador na sua natureza, com as suas vontades inclinadas ao mal. Tu não é pecador só porque peca. Tu não é pecador só porque você comete algum ato, xinga alguma coisa. Tu peca porque você já nasceu pecador. Você já é pecador desde o seu nascimento. Em pecado minha mãe me concebeu. Assim eu vim ao mundo. Você herdou isso por causa de um representante federal. Adão não só pecou, ele te representou no pecado, você estava lá com ele. É por isso que ninguém precisa ensinar uma criança como ela mente, como ela desobedece, como ela vai ser egoísta. Ela já nasce sabendo disso. Ela já vem com seu sistema corrompido. Raigo, mas isso é injusto. Por um só homem a gente foi condenado. Sim,
E Deus, sabendo dessa injustiça, mesmo cumprindo a sua justiça, a lei, ele trouxe um homem para que por ele nós fôssemos salvos, sendo ele mesmo o justo e o justificador. Do verso 15 ao verso 19, agora Paulo vira o jogo e mostra Cristo, mostra o outro representante federal. Muito mais a graça de Deus por um só homem, Jesus Cristo, no verso 15. No verso 18, um só ato de justiça. No verso 19, pela obediência de um, muitos se tornaram justos. Aqui Paulo inverte o jogo, mostra Cristo como nosso cabeça federal, que pelo ato dele agora podemos ser salvos, pelo seu sacrifício e pela sua ressurreição que aconteceu ao domingo. Cristo nos imputa a justiça, como já vimos isso antes, por meio da fé que ele mesmo nos dá. Assim como Adão trouxe a condenação, Cristo nos trouxe a justificação. E preste atenção nesse detalhe. Tu não se salva pelo teu esforço. Nós não nos salvamos pelo nosso esforço. Já entendemos isso desde o princípio da exposição de Romanos. A gente entendeu isso na exposição de Romanos 4 inteiro. Nós somos salvos porque outra pessoa nos representou. O próprio Deus que desceu à terra, morreu, levando sobre si os nossos pecados e as nossas dores, e ressuscitou ao terceiro dia, provando que sobre ele não havia pecado nenhum. E ele venceu a morte para nos dar vida nele. Aqui está o coração do Evangelho, uma substituição e representação. Cristo nos substituiu e nos representou diante da ira de Deus. Cristo viveu e a vida que tu não viveu. Cristo literalmente viveu a vida que tu não viveu. Era para você estar naquela cruz. Era para você estar condenado. Era para estarmos condenados no inferno. Mas Cristo foi condenado por nós. Cristo morreu a morte que era nossa. Morreu a morte que era tua. No final do livro, no final desse versículo, do capítulo, perdão, a gente vê a superabundância da graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Tanto no verso 20 quanto no verso 21. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça renasce pela justiça, que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele, Paulo aqui, não diz que a graça empatou com o pecado. Ele diz que a graça transbordou. Onde o pecado abundou, a graça superabundou. O pecado é grande. E é. Nós não conseguiríamos pagar nós mesmos pelo pecado que temos. Mas a graça de Cristo é maior. A graça renasce pela justiça para a vida eterna. Antes, quem reinava era a morte. Antes, quem reinava era a sentença que nós tínhamos. Agora, em Cristo, quem reina é a graça. Isso não é só perdão. Isso é uma mudança de reino. Nos tirou do reino das trevas, nos tirou do reino da morte, nos tirou do reino de Satanás, para nos colocar no reino do Filho do seu amor. Nós temos que entender hoje que nós não somos neutros. Não existe um meio termo. Ou estamos em Adão, ou estamos em Cristo. Essa conversa de estou buscando o meu caminho é uma ilusão bonita. Espiritualmente, você nasceu do lado errado e vai continuar nesse lado errado até que Cristo e o Espírito Santo modifique o seu coração. A humildade total na salvação. Nós temos que entender isso. Se Adão condenou tu sem pedir, Cristo te salvou sem merecer. Então cala a boca. Não precisa de orgulho espiritual. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Você não é um super crente. O pastor não é um super crente. Você, porque peca, não é pior do que ele. Não. Todo mundo só está de pé por causa de um ser que desceu à terra, chamado Jesus Cristo de Nazaré. E por isso nós temos que ter essa segurança na salvação. Se tu caiu por causa de um representante, tu é salvo não por teus méritos,
mas por causa de outro representante, da nossa cabeça federal, do cabeça da igreja que é Cristo. E Cristo não falha. A salvação não pertence a nós, mas pertence a Deus. E se pertence a Ele, nós não conseguimos perder algo que não é nossa, mas que é dele, e Ele nos dá. Adão falhou no paraíso. Cristo venceu no deserto, na cruz e na ressurreição, vencendo a morte e provando que nele não havia pecado nenhum e a morte não conseguiu segurá-lo. Tua salvação é mais segura do que a queda, que foi inevitável. Porém, a gente já entendeu tudo isso. Abre brechas até para uma pergunta. Então, se com o pecado abundando, a graça superabunda, temos liberdade para pecar? É isso que Paulo vai responder a partir do capítulo 6. Aqui, que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Paulo vai responder isso a partir de agora. E a gente entra em um outro bloco, o bloco da santificação. Um crente, quando vira crente, quando é convertido, não fica mais igual, mas ele começa a se santificar. Não para ganhar a salvação, mas por amor a Cristo. Porque algo tão forte está dentro dele que ele não consegue ser o mesmo de antigamente. Se a gente saiu do domínio de Adão, não vamos viver como se estivéssemos lá ainda. Graça não é desculpa para pecado. A graça é a libertação do domínio do próprio pecado. Romanos 5, do 12 ao 21, fecha o segundo bloco de Romanos, que é o bloco da justificação. Paulo mostrou que fomos condenados em Adão, mas podemos ser justificados em Cristo. Tudo isso por uma representação federal, e não por um mérito nosso. Agora a gente vai entender a santificação, porque quem foi justificado nunca permanece o mesmo. Esse foi o vídeo de hoje. E até sábado, galera, com mais uma exposição de Romanos.